Vale a pena sair do Brasil? Esse é o tipo de coisa que eu escuto com uma certa frequência, é uma pergunta recorrente, ainda mais agora que pesquisas indicam que o Lula pode ter uma chance grande de reeleição, o que vai ser péssimo para a economia, o que vai ser extremamente corrosivo para o país. Afinal de contas, a gente já está com uma situação fiscal precária e o cenário daqui para frente não é nada promissor. E aí, obviamente, o que as pessoas falam muito é a saída do Brasil é Guarulhos, é o Galeão, é Confins, enfim. A galera pensa em abandonar o país. E mais do que isso, muita gente já está abandonando o Brasil. Muitos milionários, bilionários já estão tirando dinheiro daqui. A gente vê uma classe que tem uma produtividade maior do trabalho. Eu estou falando ali de pessoas com boas faculdades, pessoas que têm uma capacidade técnica mais apurada, também têm saído do Brasil. E aí fica a pergunta: por que você continua aqui, Viegas, se vale a pena eu abandonar tudo e sair? Então eu resolvi fazer um vídeo muito mais sincero e até politicamente correto sobre isso. A primeira coisa que você precisa compreender sobre tudo isso é ter uma certa explicação econômica, tá? Por que que no Brasil as pessoas ricas ganham tão bem e as pessoas pobres ganham tão mal? E o que eu vou dizer agora é uma regra básica da economia: oferta e demanda, tá? Aqui no Brasil, a gente tem poucas pessoas qualificadas. Ou seja, a gente tem poucas pessoas que efetivamente têm uma boa formação escolar, as pessoas que se formam tecnicamente com alta capacidade, as pessoas que são no mercado de trabalho, pessoas criativas, pessoas capazes de gerenciar time, de liderar uma empresa, enfim. A gente não tem muita mão de obra qualificada perto do tamanho do país. E por que isso? Porque a educação no Brasil é horrorosa. A gente criou aqui um fato, né, muito tupiniquim, que é: o governo vai te dar tudo. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar educação, ele vai te dar um meio ambiente equilibrado, ele vai te dar segurança, ele vai te dar moradia, ele vai te dar uma porrada de coisa que está escrita naquele bloquinho de papel com um monte de letrinha que a galera do direito gosta de chamar de Constituição. Mas o fato é que a realidade mostra que nada daquilo é entregue. O governo pega mais de 40% de tudo que você produz, bota lá em Brasília e eles vão te dar tudo isso de graça. Só que fato é, a educação é precária. Mesmo as pessoas que se formam no Brasil chegam no final sem saber escrever direito. No Brasil, mais da metade da população não sabe fazer conta direito de somar, de subtrair, de dividir, de multiplicar. Grande parte dos jovens no Brasil não sabem diferenciar um fato de uma opinião, por exemplo. Coisas simples, o analfabetismo funcional aqui no Brasil é gigantesco. As pessoas não sabem interpretar texto. E são essas pessoas que vão chegar no mercado de trabalho. E aí sabe o que acontece? Como você tem poucas pessoas qualificadas, é natural, pela oferta e demanda, quando você tem pouca oferta de alguma coisa, que o preço dessa coisa seja muito alto. Portanto, no Brasil, se você é uma mão de obra qualificada, você vai receber um bom salário. Agora, se você não é uma mão de obra qualificada, se você é como muitos que tem no Brasil, que não sabe escrever direito, que não está preocupado em se dedicar no trabalho, né, em correr atrás, ou então em aprimorar suas qualificações, aprender o inglês, aprender, enfim, um pouco mais de finanças, um pouco mais de direito, se você não está disposto a crescer profissionalmente, você provavelmente vai estar numa massa de literalmente dezenas de milhões de pessoas que não são qualificadas. Se você quer ser o porteiro de um prédio, se você quer dirigir um Uber, se você quer fazer faxina na casa de alguém, você não precisa de muito conhecimento técnico para isso. E, portanto, vai ter muita gente com baixo conhecimento técnico que vai estar competindo com você. Portanto, se você tem muita oferta de mão de obra de baixa qualificação, obviamente o preço dessa mão de obra vai ser menor. E é aqui que está o pulo do gato, tá? Se você é uma dessas pessoas de baixa qualificação, não adianta chorar. Não adianta pedir que o governo faça alguma coisa, porque o governo já não te dá uma boa educação.
O governo te dá uma boa saúde, se você precisar. O meio ambiente equilibrado que está na Constituição garantiria você ter saneamento básico, acesso à água, acesso a um monte de coisa simplesmente básica para a vida que ele não te dá. Moradia, esquece. As pessoas crescem em favelas, em guetos, em quebradas no Brasil que são dignas de África subsaariana. A segurança, nem rico tem segurança no Brasil, né? Então, percebe que você tem do Estado praticamente nada. E aí, obviamente, vem uma pessoa e fala, beleza, Viagra, mas você desqualificar se o Estado não dá nada? Se o Estado não dá nada, e se você tem uma massa pequena de pessoas muito qualificada, o que caberia a você fazer? Qualifique-se. E você, hoje em dia, tem uma vantagem que você não precisa de muito dinheiro para se qualificar. Se você está assistindo o meu vídeo agora, você é uma pessoa que poderia se qualificar mais. Porque você tem acesso à internet, porque você tem acesso à rede social, porque você tem acesso ao YouTube. Recentemente eu estava vendo um programa chamado Achismo, do Maurício Meirelles, e tinha um cara chamado Rick Mochileiro. Eu vi o cara no programa e fiquei encantado com ele, cara. O cara falando que, pô, já passou dificuldade, ele é aqui da periferia de São Paulo. O cara, pô, já catou lixo, já fez um monte de coisa. Mas ele falando no programa, eu juro pra você, se esse moleque sentasse na minha frente e me dissesse que ele se formou num colégio classe média alta e morava em Pinheiros, eu acreditaria. O linguajar dele era muito bem colocado, fala bem, se expressa bem, domina a cultura. No programa ele fala até que surpreendeu com um monte de coisa simples para um cara de classe média como eu. Mas para ele era uma coisa completamente fora da realidade dele. Agora eu fiquei pensando, como esse cara conseguiu fazer isso? E ao longo do programa ele fala, ele assiste muito YouTube e é algo que eu também faço. O cara simplesmente estava, durante o programa ele fala, vendo alguns documentários sobre o Egito, aprendendo sobre um monte de coisa super interessante. Eu, por exemplo, acho extremamente importante você saber falar bem português, dominar palavras, oratória. Se você abrir o seu YouTube, tem uma professora, inclusive, acho que é Lara alguma coisa, que ela trabalha no Brasil Paralelo, pelo menos já vi alguns vídeos dela no Brasil Paralelo, acho que ela tem um canal próprio dela. Ela fala sobre a língua portuguesa. Até aquela Cíntia Chagas, que acho que é a mais famosa, ela fala muito sobre como você falar melhor, como você dominar a língua portuguesa. Hoje as IAs que tem no celular de graça aí te ajudam a falar inglês. Você pode aprender inglês. Você pode aprender sobre cultura francesa sem nunca ter ido à França. Você pode entrar numa CNN, viagem aí, gastronomia, e você pode aprender sobre diversos países, culturas, com o celular que tem no seu bolso. Agora, se você usa o seu celular para ficar vendo Virgínia e Vini Júnior, se você usa o seu celular para ver Tigrinho, para ficar... Como é que você vai se qualificar dessa forma? Se você procura conteúdo de finanças, se você quer aprender sobre matemática, sobre ciência, e você usa essa ferramenta, você naturalmente vai se tornar uma pessoa mais qualificada. Eu faço isso até hoje. Se eu preciso aprender alguma coisa, outro dia eu estava vendo a galera mexendo no Excel. Porra, eu sou um cara que não uso o Excel com muita frequência como usava no passado. Eu era muito rato no Excel, hoje eu sou menos. Eu vejo os caras usarem o Excel sem usar o mouse. Sabe o que eu fiz? Abri aqui o YouTube, procurei, comecei a assistir vídeo e a praticar. Um cara como eu, pô, sou diretor de empresa, ganho uma grana legal, não sei o que e tal, mas eu não tenho problema em aprender. Às vezes eu tenho que visitar uma empresa que é de um setor específico que eu não domino, porra, vou lá, abro o YouTube e vejo esse negócio. Peço lá pro Gemini, pro ChatGPT, GPT, puxar ali um resumo da empresa, da história da empresa. Isso você também pode fazer. As pessoas que reclamam que, mas no Brasil ninguém tem oportunidade, geralmente são pessoas que têm oportunidade. Eu compreendo. Hoje, andando aqui para São Paulo, parou no sinal o carro, tinha um menino ali, você vê claramente, menino de rua, menino que tem acesso a nada, pedindo dinheiro. Esse cara não tem oportunidade. Temos que fazer alguma coisa por esse cara. Mas, no geral, muita gente que reclama aqui no Brasil é o cara que mora com a mãe e o pai numa casa de classe média baixa, ou é um pobre premium aí,
O cara tem acesso a um monte de coisa e só quer saber de reclamar. Ou então tá seguindo canalzinho de Ian Neves, de não sei o que, história cabeluda, que vai ficar dizendo a culpa é do capitalismo, a culpa não sei o que. Só que a porra do capitalismo te deu acesso a um monte de coisa, de informação gratuita, simples. Uma porrada de empresa, de faculdade, tem cursos aí dos mais variados, gratuitos. Você pode ir lá e fazer. De novo, se você mora no Brasil e você tem baixa qualificação, corra atrás. Subindo um pouquinho a sua qualificação, o seu salário sobe. E aqui vai um dos motivos porque eu não saio do Brasil e que muita gente não deveria sair do Brasil. Porque se você consegue ter esse grau de crescimento aqui por um pouco mais de qualificação, então corre atrás. Você vai ganhar um bom dinheiro. O dinheiro que eu ganho aqui no Brasil, se eu for para a Europa hoje, eu não vou ganhar. É óbvio que a gente tem piorado muito a qualidade de vida no Brasil. E isso me deixa muito revoltado. Você não poder andar na rua, recentemente foi assaltado. É uma merda. Uma situação horrível. Tem bala perdida na rua, eu que sou carioca, então é uma zona do cacete. Isso é muito triste. Mas uma coisa que eu adianto pra você, especialmente se você for um cara jovem, ou então desses caras de esquerda que fica criticando o capitalismo, aprende uma coisa, de um libertário, né? Não dependa do governo. Você não precisa sair do Brasil, mas se você não sair do governo brasileiro, você tá fudido. O único jeito de você morar no Brasil ainda é você sair do governo brasileiro. Se você consegue não depender do governo brasileiro, você pode ser pobre, você pode ser rico, mas você vai estar num outro patamar, numa outra prateleira. Agora, se você é um cara que depende do governo brasileiro, talvez sair do Brasil seja uma solução. É melhor você ser pobre em Portugal, é melhor você ser pobre nos Estados Unidos, é melhor você ser pobre no Canadá, na Irlanda, na Itália, porque o pobre lá tem um básico. Aqui no Brasil, se você precisa do governo para educação, para segurança, para saúde, para moradia, você está fudido. Agora, se você é um cara que consegue viver alheio ao Estado, que é o meu caso, muita gente, né? Eu postei um vídeo recentemente, aí a pessoa falou: você está dando a notícia que o Lula vai ganhar muito tranquilo. Mas, querido, para mim não faz diferença nenhuma no final do dia. O que eu estou falando aqui é super politicamente incorreto, tá? Eu sei que o Lula reeleito, o próprio atual governo Lula é uma merda, destrói o país, mas para quem é qualificado, para quem tem plano de saúde, para quem mora num condomínio com segurança, para quem pode andar de carro blindado, para quem tem grana para passar férias na Europa, para quem pode pagar um bom colégio para o filho aqui no Brasil e vive numa bolha, tudo bem, segurança eu até vou botar uma interrogação aqui, mas é outra vida. Então, o que você deveria fazer, mais do que nunca, é correr atrás. Se você está num país que você melhorar a sua capacidade cognitiva, você se tornar um profissional mais eficiente, você melhora muito a sua vida. De novo, para de ficar olhando tigrinho, não sei o que, esses rap maluco aí, e achar que o gol é você ter uma Ferrari, é uma Lamborghini. Isso é uma idiotice. Isso é uma idiotice. Se você for capaz de dar à sua família uma certa estabilidade, garantindo a ela um bom plano de saúde, que você vai conseguir numa empresa CLT aí, uma habitação ali, um apartamentinho alugado num bairro legal, que tenha água e esgoto, seu filho possa estudar no colégio, não precisa ser um bilíngue, trilingue, foda, não, que ele possa estudar num colégio que vai dar o mínimo de oportunidade para ele. Você é um vencedor, cara. Você é um vencedor. Para de acreditar que vencedor hoje em dia é o cara que fica aí, rasgando dinheiro. Até porque, ainda mais eu que convivo com muito influenciador, convivo com uma galera aí que tem uma posição de maior destaque financeiro aí. Tem muita gente que arrota caviar e come coxinha de frango com catupiry. Tem um monte de gente aí que você vê, você acha que o cara é rico e o cara não é rico porra nenhuma. Os caras mais ricos que eu conheço, eu trabalho na Faria Lima. Trabalho com bilionário e tudo. São caras que você olha e você não dá nada pra ele. E os caras mais fudidos, quebrados que eu conheço são caras que têm carrão, apartamento caro, não sei o quê. O teu gol aqui no Brasil é: se você não consegue sair do Estado brasileiro, do governo brasileiro, se você depende do governo brasileiro, talvez você tenha que considerar sair do país, sendo muito honesto para você. Agora, se você consegue sair do governo brasileiro
e depender dos seus próprios meios e conseguir se dedicar para aprimorar suas capacidades, meu querido, você já está resolvido. Você certamente não vai ter uma vida infeliz por conta de não ter a mínima capacidade ou dignidade nesse país. Porque esse país não te dá dignidade. Ele é cruel. Aliás, o mundo ele é muito difícil, ele é muito cruel. Mas o país Brasil é pior ainda. Portanto, se você conseguiu ver o vídeo até agora, né, mais do que curtir não sei o quê, comece a procurar assuntos que realmente mudam a sua vida. Muita gente me pergunta, pô, como é que você tem tanto conhecimento de economia? Não sei o quê? Sabe o que eu faço quando eu chego do trabalho? Foi uma pergunta até que me fizeram no final de semana. Deixo minha coisa, preparo minha janta, ligo o meu YouTube e procuro coisas que eu acho que vão me agregar. Eu não fico vendo briguinha política, né? Não fico vendo novela, pô, de quem matou Death Hot. Não. O que eu quero aprender? Eu quero aprender, por exemplo, sobre astronomia, quero aprender sobre economia, quero aprender sobre política, sobre alguma coisa jurídica. O que hoje no trabalho, pô, eu fico questionado e eu não sou muito bom em algum tema? Eu vou lá e faço isso. Faça o mesmo. Corra atrás. Seja um profissional melhor, seja uma pessoa melhor e para de acreditar que a vida é fácil e que alguém lá de Brasília vai fazer alguma coisa por você.